ocorre a produção de radiação dentro do aparelho de raio-x intrabucal? Bem, para responder à questão, precisamos saber primeiro o que são raios-x. Então, raios-x são fótons, ou seja, é uma radiação eletromagnética pura de energia que não tem massa e nem carga elétrica e que caminha na velocidade da luz em forma de ondas. Passado o conceito, a gente pode dizer que a produção do raio-x ela ocorre de forma artificial dentro do tubo de raio-x, ou seja, a radiação eletromagnética só acontece quando os elétrons são acelerados em alta velocidade para que se choquem contra o alvo ou átomos de tungstênio em diferentes níveis, produzindo a radiação X, que pode ser de frenagem ou a característica. A de frenagem, ou a de Brennström-Lund, é responsável pela maior parte da produção dos raios e ocorre por desvio ou colisão. O desvio ocorre quando o elétron que foi acelerado no tubo de raio-x ele foi atraído pelo núcleo do átomo de tungstênio e aí ele vai vir em alta velocidade, passando bem próximo ao núcleo e vai desviar. Com esse desvio, vai produzir raio-x e calor. Já a forma de colisão, o elétron ele vai vir em alta velocidade e vai se chocar diretamente com o núcleo, produzindo assim o raio-x e também produzindo calor. A radiação característica ela ocorre quando o elétron que foi acelerado tem energia suficiente para ionizar o átomo de tungstênio do alvo. Isso acontece porque a radiação vai passar pela órbita, vai ejetar esse elétron para fora da camada e com isso vai ionizar o tubo de tungstênio. Assim, esse átomo vai ficar instável e o elétron da camada externa vai passar para a camada interna com o fim de estabilizá-la, liberando parte da energia na forma de fotorradiação. O aparelho de raio-x intrabucal ele é formado pelo cabeçote, pelos brações articulares, pelo painel de controle e pela base. E é no cabeçote que ocorre a produção do raio-x. Esse cabeçote ele é tipo uma caixa revestida de chumbo e dentro tem a ampola de raio-x, as fontes de energia e o óleo que circunda toda a estrutura para impedir que o calor chegue até a ampola. Essa ampola ela é a peça fundamental do aparelho de raio-x. É especificamente o local onde são produzidos os raios-x. Bem, a ampola é formada por cátodo, que é com carga negativa, e ânodo, com carga positiva, tudo dentro de uma ampola de vidro. O cátodo é formado por elétrons em um filamento de tungstênio numa taça focalizadora. O ânodo é onde os elétrons colidem e ele é formado por uma placa de tungstênio em um bloco de cobre. Os elétrons eles saem do cátodo e vão em direção ao ânodo e colidem com o alvo, no momento em que os raios-x são produzidos. 99% dos elétrons são convertidos em calor e 1% em raio-x. No momento que são convertidos em raio-x, eles se dissipam para todas as direções e somente os que se direcionam para a janela formam a imagem radiográfica. Bem, a nitidez da imagem radiográfica ela tem relação inversa à área focal, isto é, quanto menor a área focal, mais nítida a imagem. Se a área focal for maior, ela gera uma imagem que não é tão nítida, então não é uma imagem ideal. Com a área focal menor, o calor vai ter menor espaço para se dissipar. Aí, para ter uma imagem de qualidade, a área focal é inclinada a 20 graus ao feixe do raio-x, criando o efeito de Benson. Ou seja, a área focal tem que ser menor para poder melhorar a nitidez da imagem. Ligado à ampola, temos o transformador de baixa tensão, que se liga ao cátodo para aquecer o filamento de tungstênio, formando uma nuvem de elétrons em volta do filamento. Já o transformador de alta tensão se liga ao cátodo e ao ânodo para promover uma diferença de potencial de forma a acelerar os elétrons, fazendo com que eles tenham velocidade suficiente para colidir com a área focal do ânodo e produzir o raio-x. Enfim, é uma estrutura bem complexa, mas que analisando direitinho dá para entender o processo de geração de produção de raio-x.